Eleições 2020. Realização: Programa Se Liga Show e Correios Norte Fluminense. Beleza, já estão aqui comigo o Matheus Anquim e também Davi Risse. Davi Risse, boa tarde, mais um programa juntos. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Matheus, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo neste momento, né? E nós vamos aqui, né, debater um pouco, né, já que não tivemos a oportunidade de sabatinar o candidato, Alexandre Tadeu. Nós vamos então comentar o seu plano de governo, né, que está lá no site do TSE, que é disponibilizado para todos acessarem. Então nós vamos aqui debater e comentar. Beleza, Matheus Anquim, boa tarde. Na semana passada você ficou só pelo áudio, não tivemos, mas aí de volta. Bem-vindo de volta. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar com todos aqui. Infelizmente, né, após tentativas e tentativas de trazer o candidato aqui, nós não tivemos nossas mensagens respondidas, mas a gente não pode faltar o compromisso com o povo de Campos, que é de analisar as propostas neste veículo, que é discutir as propostas aqui. Então, por isso, hoje, né, podemos analisar nesse momento o plano de governo do Partido Republicanos, né, não Partido da República, mas sim Republicanos, né, do candidato Alexandre Tadeu. Beleza, Matheus, então só para nossa audiência entender e ficar muito bem claro o que aconteceu. Nós primeiros, foram duas fases, né? A primeira fase, o candidato pôde escolher a data, mas ele não respondeu. E a segunda fase, que foi a semana, você mandou mensagem quase todos os dias, mas ele sequer respondeu, não foi isso? Nós enviamos mensagem nesse primeiro momento e depois essa semana convidando ele a estar no programa, né, oferecendo este horário. Inclusive encaminhamos junto o link desta chamada, mas não sei por que motivo, não sei se a agenda cheia ou talvez não viu a mensagem, né? O candidato não confirmou a presença aqui em nossa entrevista, que é uma pena, visto que a população de Campos quer ouvir saber o que os nossos candidatos têm para nos ofertar, né, de propostas e de... Realmente é uma pena, mas realmente ele nem visualizou e nem respondeu. Se visualizou, não respondeu, porque não tem como saber no WhatsApp tem esse recurso de tirar também o famoso azulzinho. Então, a gente não sabe se ele leu, se ele não leu, mas o que importa é que ele não retornou, nem ele, nem a assessoria. Exatamente, o que é uma pena, né? Só lamentamos, mas não vamos deixar a população de Campos sem saber o que pensa o candidato, ou melhor, o que aparentemente pensa o candidato, né? Levando em conta que vamos analisar o plano de governo que ele registrou na Justiça Eleitoral. É verdade. E a gente, está dizendo, né? Nós somos ainda muito insistentes e ainda, né? Vamos dar mais uma chance. Hoje nós iremos aqui traçar alguns pontos que nós achamos curiosos. No plano de governo, o candidato tem sim direito de resposta, se quiser mandar um vídeo, gravar um vídeo, alguma coisa, e ainda, se quiser vir ao programa, vai ter a oportunidade. Vale lembrar que não mais aos sábados, porque os sábados já estão ocupados e será dado aí aos demais candidatos também. Nessa semana nós iremos também insistir com um candidato, vamos ainda ver qual será. Se não vir, será feito o mesmo procedimento, né, que será feito aqui com o Alexandre Tadeu, estou contigo, ok? Mas vale lembrar que o candidato tem portas abertas aqui no programa, e se ele puder marcar um dia de semana, na parte da manhã, nós iremos aí agendar, e ele poderá vir aqui e não estar mais ausente, né? Está aqui desperdiçando uma oportunidade de falar com o nosso público. E vale lembrar que nós ainda estamos tentando agendar com o seu Cláudio Rangel, com o Rafael Diniz, candidato à reeleição, Vladimir Garotinho e também com o candidato Bruno Calil. Para a semana que vem, nós temos a candidata do PT. Isso, Caio Viana também, está sendo muito difícil a comunicação com ele. Já mandei mensagem para dois assessores e isso aí. Oi, Matheus? Sim, não escutei. Não, eu disse que na semana que vem nós temos a Odisseia Carvalho do PT, que está confirmada,
e o Caio Viana realmente está muito difícil. Eu já mandei mensagem para 2 assessores dele e também para ele, mas nada de ter resposta. Uma assessora ficou de me dar um retorno, também não me deu, então fica difícil, né? O povo quer saber o que os candidatos querem dizer, mas os candidatos não querem falar. É uma pena. Uma pena. Matheus, você saiu mais uma vez no enquadramento? Você conseguiu chegar. Eu acho que é a posição. É a posição, perfeito. Então, Matheus, vamos lá. Pessoal, gente, ainda hoje, a partir das 16 horas, no segundo bloco, vamos ter aqui Roberto Henriques. Vocês que estão assistindo aí podem curtir, comentar, compartilhar, tá? E vamos fazer esse programa chegar a cada vez mais pessoas. E também eu vou pedir ao nosso operador, Gabriel Nogueira, dar uma boa tarde para ele, e pedir para ele jogar o link do programa lá no grupo, né, do programa Se Liga Show no WhatsApp, para a galera que tá também poder chegar aqui até a gente. E você que está assistindo pode curtir, comentar e compartilhar. Então, Matheus, olha, no plano de governo do candidato Alexandre Tadeu, estou contigo, do Republicanos, uma coisa que me chamou a atenção foi que tem lá, né, 10 tópicos, mas eu não achei o tópico de transporte nem mobilidade urbana. Isso me causou estranheza, porque ele falou de saúde, educação, cultura, agricultura, enfim, mas eu não vi esse tópico da mobilidade urbana, que é uma pauta muito importante, né, na atual conjuntura da cidade. Então, Matheus, como que você enxerga aí a falta de um tópico tão importante desse no plano de governo? Então, Daniel, a única coisa de transporte público que, analisando ali o plano de governo, eu encontrei em maior evidência foi quando ele fala sobre rever o sistema de transporte. Isso ele fala, se eu não me engano, na parte de políticas para a gestão pública, onde ele propõe a revisão, né, do sistema de transporte implantado nos últimos anos, né, buscando planejar melhor para atender a população. Aí você tem ali criação de novas linhas, não só em Guarulhos, mas uma linha que cruzaria o município do norte ao sul, né, ao extremo sul do município, ou seja, que ligaria lá a região de Santa Maria, Espírito Santinho, até o Farol, né, chegando à Barra do Furado. E acredito que foram esses os pontos. Realmente existe uma necessidade de revisão do sistema de transporte na cidade de Campos. Né, hoje, o sistema integrador, né, oferta ônibus dentro da área urbana e quando você tem que ir para o interior, você utiliza as vans. Né, não existindo um terminal decente para a população. Antes tivéssemos um terminal decente, mas também tivéssemos, né, ali a integração. Aí poderíamos até aceitar. Mas diante da forma com que foi colocado, no momento que foi colocado, e da forma abrupta, que foi uma coisa rápida e não teve lá, claro, teve seu planejamento, passou pela Câmara e etc., mas a gente sabe que a população tem necessidades e o plano não vislumbra as necessidades. Ok. Davi Risse também pode comentar um pouquinho aí sobre os pontos que você achou lá importantes no plano de governo do candidato. Só uma correção para o Matheus, é que essa questão do transporte de norte a sul e revisão estava no plano do Roberto Henriques. Né, Perdão. Perfeito, porque assim, eu estava até assim, conferindo aqui, eu ia pegar o plano para confirmar, porque assim, eu também, no plano de Tadeu, não vi nada de transporte. Vocês me desculpem, porque eu acabei, acho, me empolgando e embolando aqui os planos de governo. Não, é super normal, acontece, porque a gente, né, estuda a semana toda 2 planos de governo e aí acaba me estudando. Eu vou até abrir ele aqui para poder ir acompanhando bem. Tranquilo, então assim, só feita aí a correção, Davi Risse foi na certeira, eu ia só dar mais uma conferida lá. Então, realmente, Davi, você pode até fazer o seu comentário sobre isso, porque reafirmando, né, sobre mobilidade urbana, o plano dele deixa a desejar. Não aborda.
Sim, realmente nem mobilidade urbana e nem uma parte econômica que eu pude perceber, né? Você vê essa questão da mobilidade urbana, né, que foi o grande centro do ano passado, se não me engano, né? Foi bem polêmico, né? E você vê isso sendo bem pouco tratado. O plano em si, né? Ele é bem vazio, né? Digamos assim. Né? Você não tem muito aprofundamento, né? Superficial. Não tem um aprofundamento e você não tem essa questão da parte econômica, né? Coisas que nós vemos até nos planos de outros candidatos, né? Você vê algumas partes importantes, eu vejo muita atenção na parte das atividades físicas, né? Que ele coloca na parte da saúde e tanto do lazer, né? Essas questões das atividades físicas que seriam necessárias e do incentivo a essas práticas. Na parte de segurança, ele diz que vai implantar algumas câmeras de segurança e vai tentar fazer uma aproximação, né, com o batalhão, né, aproveitando que o seu vice segue uma carreira militar, e na parte da cultura ele disse que vai implantar uma semana da arte, né, onde teria, basicamente aquele 7 de setembro, só que seria uma semana toda, né, com apresentações de bandas e etc. Né? Mas a grande questão é que ele não fala de uma reforma administrativa, ele não fala sobre questões de como vai ser fomentada a economia, né? Se fala e fala bem superficialmente, né? Então, essa é a minha crítica, né? É um plano de governo superficial, né? E aí acaba que a gente tem que pegar umas declarações dele por fora, né? Ele fala, né, que quando ele era vereador, ele teria 2 projetos principais dele, né? Que ele até conseguiu passar, mas a então prefeita não aceitou, né? E não deixou ir à frente, né? Que é a questão de acabar com a taxa de iluminação pública, pois o argumento dele eu acho até válido, né? Que essa questão, se é iluminação pública, não tem por que ser pago. Por exemplo, a educação ela é pública, né? A gente já paga com imposto, assim como deveria ser a questão da iluminação. E a segunda é a questão de que ele ia cortar pela metade o preço da taxa de esgoto, né? Porque como é que é feito, né? Nós pegamos a conta de água, né? E você vê, né, que a mesma quantidade de água gasta, né, que passa no hidrômetro, é a mesma que você vai ter que pagar para o esgoto, porque eles consideram que a quantidade que entra sai pelo esgoto. Só que ele disse que na época que ele era vereador, ele foi lá em São Paulo e fez um estudo lá, e viu que apenas 65% da água, né, que passa pelo hidrômetro, que entra na casa, volta para o esgoto. E aí você tem essas propostas que a gente tem que pegar por fora e gostaríamos que tivesse um plano de governo dele mais explicado. Tá aí. Agora, eu vou também aqui fazer um comentário interessante, que a gente não baseia um candidato apenas pelo plano de governo. Vale salientar que o candidato Leslie Beethoven, do PSDB, até o momento, até o dia em que ele veio aqui no nosso programa, ele não tinha plano de governo, por exemplo, mas ele conseguiu falar seus projetos e seus ideais muito bem. Então, o plano de governo é um complemento, mas nada supera o candidato em si comentar o que ele quer. Então, seria aqui a oportunidade de Tadeu estar comentando e explicando os pontos do seu plano de governo e também para além do seu plano de governo. Agora, uma coisa também que me chama a atenção no plano de governo do candidato é em relação à criação de subprefeituras. Ele tem essa ideia ali para tentar otimizar a resolução de problemas. Então, imagino eu que pontos específicos como Guarulhos terão ali as subprefeituras. Isso aí acaba sendo mais gastos, né? Porque você acaba tendo que ter subprefeitos e, né, obviamente, tem que ter salários. Então, Matheus, na atual crise do município, seria uma boa opção investir nesse sistema que acabaria acarretando mais gastos para o município? Ô Daniel, há um tempo atrás, né, em uma das minhas passagens aí pela administração pública, eu falei sobre a criação de subprefeituras também, mas não de várias subprefeituras.
você fazer grandes zonas para descentralizar a gestão do município e com isso trazer otimização. Por que eu propus isso? Claro que eu propus, internamente, não exerci cargo eletivo. Por que eu fiz essa proposta? Gasta-se muito com os chamados encarregados de bairro. Você tem aí 70, 80 pessoas que são responsáveis por fazer não só supervisão, mas também tratar ali dos problemas de uma localidade. Porém, esses cargos de encarregados de bairro quase sempre não passam de cabides de emprego que encarece a folha de pagamento da prefeitura mais e mais. Eu acho que se a gente fizer 6 grandes áreas no município e descentralizar a gestão, nós vamos obter qualidade. Agora, é claro que quando a gente fala em subprefeito, não podemos pensar que vamos pegar o salário dos encarregados de bairro, somar dentro daquela área e criar subprefeituras. Nós temos que pensar, sim, num salário justo, mas que também não encareça a folha de pagamento. E também reduza, porque que sejam extintos esses cargos de encarregados, etc. Na verdade, não só temos encarregados, mas temos também seus supervisores, coordenadores, e por aí vai uma longa lista de pessoas com funções de DAS, que alguns trabalham, outros não, o que é triste. Acredito, sim, que descentralizar a administração pública pode ser benéfico para o município, mas, é claro, tomadas as medidas de forma prudente. Isso aí, e você falou, cuidado aí com essa questão dos gastos, porque esses cargos aí costumam gerar altas despesas e muitas vezes a receita do município não é suficiente para pagar. Nós temos aí uma situação dos RPAs, por exemplo, que é um exemplo disso, Você quer ver uma coisa que a subprefeitura poderia auxiliar? É na questão da limpeza pública. Você tendo um subprefeito que possa determinar, criar a programação de limpeza pública naquela localidade, vai manter o bairro, ou melhor, os bairros do seu zoneamento muito mais limpo. Na França, eles costumam adotar um sistema chamado arrondissement, que é utilizado como se fosse subprefeitura, sendo que lá o prefeito é o presidente da Câmara Municipal e os vereadores podem exercer essas funções, são eleitos para os seus arrondissements. O sistema político francês é diferente do nosso. Muito boa explicação, hein, Matheus? E essa questão que o Davi falou, que nem está lá no plano de governo, mas também que é importante, da iluminação pública, também seria uma boa proposta, porque a população muito se revolta com esse imposto que temos que pagar. Se não me engano, Campos é uma das poucas cidades no Brasil, uma das únicas, que tem esse imposto aí, que é realmente um absurdo, se baseando aí nesse contexto aí. Se a educação é pública, não tem por que ser paga iluminação pública, então não tem por que nós que já pagamos tantos impostos pagarmos também. Então, Daniel, a COSIP, como é chamada, ela é utilizada para custear os serviços de manutenção da iluminação pública no município. As famosas trocas de lâmpada, instalação de braços, etc. Braços de luz. Ela foi instituída a partir de uma emenda constitucional e ela é uma contribuição que o contribuinte faz ali num percentual de acordo com o seu consumo de energia. O problema da COSIP em Campos não é ela existir, porque existe em outros municípios. Eu acredito que São João da Barra tenha, de São Francisco tenha. Mas o problema é o alto valor que o contribuinte paga. E também, comparado a isso, o péssimo serviço público. Agora nós temos aí algumas iluminações de LED, mas no início muitos bairros ficaram no escuro. E quando eu falo no início, eu não estou falando nem do governo atual, nem do governo passado. Estou falando de todos os governos que passaram e não tomaram as medidas, já cobrando COSIP, de oferecer um serviço de iluminação pública de qualidade à população. O imposto, quando a gente vê resultado, a gente não questiona. Mas quando a gente vê que ele não está trazendo resultado,
a gente fica insatisfeito. Eu acredito que hoje reduzir a COSIP, tentar reorganizar isso, ou até mesmo vendo os setores econômicos que estão sendo prejudicados por isso, que isso é estudo, fazer uma revisão tributária disso daí pode vir a ser muito, muito útil para a população. A extinção, infelizmente, pode vir prejudicar o funcionamento desse serviço público. Nós temos, sim, que cobrar qualidade na execução. Perfeito. Já que está sendo cobrado, no mínimo, a população tem que ter iluminação pública, que não acontece hoje em Campos, né? E está aí uma boa questão para o atual prefeito responder quando ele topar nosso convite de vir aqui no nosso programa. Já foi convidado e será convidado, né, até o nosso último sábado antes da eleição, que é 7 de novembro, se não me engano, dia 14 de novembro não pode mais. Então, até dia 7 de novembro, o prefeito ainda tem aqui a possibilidade de vir ao nosso programa, não só ele, mas também, insisto aqui, como os candidatos Caio Viana, Vladimir Garotinho e também Cláudio Rangel. E o próprio Tadeu. Agora, vamos aqui às considerações finais. O horário já está ali apertando, né? O candidato não está aqui, então seria muito importante que ele estivesse para ele poder dar as suas contribuições, as suas considerações. Então, a gente também não tem como interpretar 100% o plano de governo dele. Agora, eu vou aqui iniciar, depois os outros dois vão dar opinião. O plano de governo em si, o documento, né? As folhas ali, é um plano de governo muito curto, feito ali em letras quase garrafais, um espaçamento de linhas muito grande e um plano que é muito vago e falta pontos importantes, como a gente citou aqui, o ponto da questão do transporte público, da mobilidade urbana, né, que é uma questão de suma importância e o candidato ali não conseguiu abordar no seu plano de governo. Então, eu acho que é um plano que está muito vago, está faltando muita coisa. Eu imagino que o candidato, pelo nível, né, de inteligência que tem, por ser uma pessoa intelectual, jornalista, eu tenho certeza, ou quase certeza, que ele pensa muito além daquilo lá. Mas eu não posso ter certeza. Eu calculo que seja isso. Mas só quem irá poder responder isso seria o candidato. E ele, infelizmente, não veio, não esteve presente, não respondeu o nosso convite, mas eu reafirmo, o espaço aqui está aberto. Caso o candidato Alexandre Tadeu queira se defender, estamos aqui de portas abertas e caso ele queira vir, também poderá vir, mas, como eu já disse, ele apenas perdeu o direito ao sábado. Mas podemos sim marcar algum outro dia da semana sem o menor problema. Tá bom, Tadeu? Então, Tadeu, vamos aí usar bem o seu bordão, né? Você não disse que tá contigo? Então, vem estar com a gente aqui do Se Liga Show, porque nunca é tarde para você apresentar aí as suas propostas. Matheus, resuma aí o que você achou do plano de governo do candidato. Eu também acredito que o plano de governo seja muito superficial. Precisa-se expressar em um plano de governo não só um plano de ação, ou seja, o que o governo pretende fazer, mas dá também um diagnóstico da nossa real situação. Porque quando nós não temos um diagnóstico, nós não sabemos para onde estamos, nem muito menos a partir de não saber onde estamos, para onde vamos. Então, eu acredito que faltou um diagnóstico de cada área abordada no plano de governo. O plano de governo falhou em não apresentar alguns pontos, né? Outros abordou de forma extremamente superficial. Por exemplo, saúde. Quais programas de saúde vão ser implementados pelo possível governo? Né? O governo propõe garantia de atendimento, propõe trabalhar programas já existentes, mas o que vai vir de novo? Como vamos melhorar? Por que vamos melhorar? Isso não foi demonstrado. Então, eu acredito que esses pontos, né, o candidato, né, falhou sua equipe, na formulação do seu plano de governo. Davi Risco. Sim, como eu já até a primeira fala já foi quase uma resumida, né? Realmente é um plano superficial, né? Eu achei bem importante essa questão eu comentar sobre essa questão das subprefeituras, né? Que é um ponto
que quando eu vi, né, assim, antes mesmo, né, que eu descobri como funcionava em São Paulo, né, eu achei que poderia ser interessante, sim, a implantação aqui, né, porque nós sabemos que Campos é uma cidade grande, né, muito centralizada aqui no Rio Paraíba do Sul, né, nessa parte central entre Campos e Guarulhos. Aí você tem localidades como Morangaba, você tem localidades como Morro do Coco, Santo Eduardo, Santa Maria, e aí você tem, né, Goitacás, né, Tocos, você tem essas dispersões, né, que através de subprefeituras talvez fosse, né, pudesse ter diminuído nessa desigualdade ou esse abandono, né. Só que a questão é que fica o que eu já comentei, né, ele não fala sobre reforma administrativa ou corte de gastos, ou como, onde vai se conseguiria esse dinheiro, né? Porque nós sabemos, né, sendo novidade para ninguém, que Campos é muito dependente dos royalties de petróleo, né? E tem uma queda enorme nos últimos anos nessa arrecadação, né? Então, como é que fica essa parte de descentralização dos royalties, né? Da nossa economia e a industrialização e etc. Como é que fica essa coisa? Fora que, né, que o candidato mesmo, acho que na entrevista da Record, ele disse que o plano de governo não está expresso tudo o que ele pensa, né? Então, mas fica aqui no ponto, né, que é importante que você coloque um plano de governo bem detalhado, né, para possamos entender mais quais são as propostas. Beleza, 15 horas mais 40 minutos, temos um tempinho. Matheus, aqui nós temos a informação que na segunda nós teremos um debate aí com todos os prefeitados. A informação que eu tenho é que os candidatos Bruno Calil, do Solidariedade, e o Vladimir, do partido... Me fugiu agora o partido de Vladimir. PSD. Ótimo. Eles não tinham confirmado presença. E o Vladimir parece que disse que não ia, né? Porque foi convidado de última hora, não sabia das regras. Mas, Matheus, você que é um cara aí antenado, tem mais informações sobre esse debate? Vai acontecer? Vai ser transmitido na internet? Eu acho que o público está ansioso para esse embate direto. A informação que eu tenho é que esse debate será transmitido pela internet. Alguns dos candidatos já confirmaram. Ocorreu essa situação com os outros candidatos que não confirmaram. Alguns se justificaram, outros não. Mas eu acredito que seja uma grande expectativa da população de Campos, visto que os veículos de informação como a TV Record e a Rede Globo, aqui Inter TV Planície, né, não marcaram os tradicionais debates que nós sempre tivemos nos últimos anos aí ao longo do tempo. O que é lamentável, né, Matheus? É uma pena, né? Você imaginar numa eleição que bateu recorde, né? Acho que a eleição com o maior número de prefeitáveis, né? E ocorrer isso, alguns faltarem. Eu gosto sempre de usar, principalmente por conta do número de candidatos, a eleição de 1982, né, onde nós tivemos um grande número de candidatos. Tem aquela foto, aquela grande mesa, né, com os candidatos a prefeito de então, debatendo. Gostaríamos muito, é claro que impossível fazermos a grande mesa devido à pandemia, mas gostaríamos muito de ver os senhores candidatos debatendo, expondo suas propostas, né, porque isso é por respeito à população de Campos, que quer ouvir e saber o que pensa aquele que vai governar a cidade pelos próximos 4 anos. E a justificativa das emissoras para não fazer o debate, realmente, ela cai um pouquinho em contradição, visto que a Band fez, né? Já fez, e a própria produtora aí que está organizando esse debate também está fazendo. Então, quando se quer, tem jeito, independente da pandemia, que é o argumento aí que eles estão usando, mas quando se quer, tem jeito, e a população vai poder assistir pelas redes sociais, que é uma grande ferramenta também, hoje em dia, as redes sociais. Então, imaginamos que dará uma grande audiência, porque as pessoas querem ver e precisam ver esse embate direto aí, esse debate no campo das ideias e das propostas também.